Então, para não perdermos tempo desse momento tão grandioso, né, de experiências pedagógicas que viemos vivenciando ao longo desses 2 dias, convidamos agora para compor a mesa da mesa redonda Saberes e Práticas Inovadoras na Formação de Professores, a professora Paulina Cecília Veras Garcia, Universidade Católica del Norte do Chile, com estratégias inovadoras na formação de professores. Temos o prazer também de receber a professora doutora Cristina Maria Dávila Teixeira, da Universidade Federal da Bahia, com saberes docentes reconfigurando a profissionalidade. E para coordenar essa mesa, a professora doutora Ellen de Cássia Parrella, da Unimontes. Boa tarde. Para mim é uma alegria e uma honra estar mediando essa mesa com professoras, autoras, com trabalhos tão originais no campo da formação de professores. Nós vamos ouvir, em primeiro lugar, a Paulina Veras Garcia, que é professora doutora, professora da Universidade Católica do Norte, e ela vai dialogar sobre boas práticas de ensino, metodologia transversal ativa de aprendizagem, profunda, significativa e consciente. Uma estratégia individual de avaliação de classe para classe e práticas de ensino que apontam para uma aprendizagem muito mais significativa e profunda nos alunos do que na repetição ou reprodução do conhecimento. E, em seguida, vamos ouvir a doutora Cristina Maria Dávila Teixeira, que é graduada em pedagogia, possui mestrado em educação e concluiu o doutorado em educação pela Universidade Federal da Bahia em 2001. É pós-doutora pela Universidade de Montreal, em Quebec, no Canadá, na área de formação docente, e é pós-doutora também na Universidade Sorbonne, na França. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da Bahia e professora titular da Universidade do Estado da Bahia. É pesquisadora do grupo GREAS, SEAC, Sorbonne, Paris. Publicou 8 livros, um como autora principal na área educacional, 2 livros de literatura infantil, 1 livro de poemas e outros livros na área educacional em coautoria. Organizou 2 outras coletâneas, publicou mais de 20 artigos em periódicos especializados e vários trabalhos em anais de eventos. Possui 3 processos ou técnicas e outros 24 itens de produção técnica. Participou de mais de 100 eventos no interior e no Brasil. Orientou mais de 30 dissertações de mestrado na área de educação. Orientou mais de 20 teses de doutorado e várias monografias em curso de especialização e na graduação. Em 2003, coordenou um projeto de pesquisa. Atualmente, coordena 2 projetos de pesquisa e atua na área de didática, docência no ensino superior e formação de professores. Portanto, vamos ter uma tarde animada. Com muita alegria que eu estou aqui na Faculdade de Educação desta universidade, uma universidade que foi criada pelo próprio Anísio Teixeira, né, um grande educador que tem na sua Constituição um ideário nacionalista, do qual a gente não quer perder o vínculo. E agradecer aos organizadores desse 11º A4PEX, né, 2018, na pessoa de professora Liliane Machado. Então, eu agradeço e saúdo a todos os demais organizadores. E vou falar aqui, então, de um tema que muito me contempla, que diz respeito, portanto, aos saberes da docência, né? Sensibilidade e profissionalidade e o quanto esses saberes podem vir a constituir práticas inovadoras, fazendo jus ao tema dessa mesa redonda. E o quanto esses saberes, já vou problematizando, né? Eles são pouco conhecidos ou reconhecidos, né, dos próprios professores e pedagogos e pela sociedade em geral, por assim dizer, e o quanto isso impacta na profissionalização e na profissionalidade destes professores. O ingrediente da sensibilidade, mais precisamente de uma razão sensível que eu vou trazer, se origina nos estudos que fiz, por último, na pesquisa realizada nesse pós-doutorado que a professora Ellen mencionou, no seio da Universidade Sorbonne,
um pouco sorvendo, um pouco não, bastante, né, da fonte maffesoliana, né, da razão sensível, portanto, a sua teoria racio-vitalista. Se der tempo, a gente vai engrenar por aí. Então, vou começar problematizando, porque se só tenho 30 minutos, eu tenho que andar rápido. Vou falar, inicialmente, que este é um assunto deveras importante. Falar de saberes é falar também da docência. E, muito embora essa seja uma profissão tão antiga, uma das mais antigas, né, do mundo, ela é muito pouco estudada na sua essência. Portanto, conhecer seus fenômenos, seus saberes específicos, se faz fundamental para o próprio processo de profissionalização docente. Essa é uma defesa que a gente faz. E eu trago como pano de fundo algumas das pesquisas que eu venho realizando desde o ano de 2006 e 2007, que vem denotando o quanto os profissionais de educação, os docentes das várias áreas e também pedagogos, é de se pasmar, conhecem pouco dos saberes ou dos conhecimentos que eles próprios praticam. Pelo menos, o conhecer no sentido consciente, né? Eles sabem dos seus saberes, né? Porque eles produzem esses saberes. Mas o tomar consciência desses saberes é uma outra questão. Conferir a esses saberes um estatuto, né, importante para a profissionalização é também uma outra questão. Por isso, eu passei a chamar, inclusive, esse fenômeno de um certo desconhecimento, reconhecimento dos saberes profissionais da docência, sobretudo os pedagógicos e didáticos, num artigo que acabei escrevendo, se tornou capítulo de livro. No momento, eu não vou me lembrar agora o título do livro, mas do artigo é O Indefinível Praticável. Por que isso? Porque em pesquisa realizada em vários cursos de licenciatura na Federal da Bahia, de onde eu venho, no momento já me encontro aposentada da UNEB, eu teria que o Lattes, teria que atualizar meu próprio Lattes, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, atualmente, eu sou professora titular da educação da UFBA, não mais da UNEB, mas trago, evidentemente, esse manancial que me constituiu como professora na UNEB também. Então, eu realizei pesquisa com vários professores de diferentes cursos na Universidade Federal da Bahia, diferentes cursos de licenciatura. E a todos eu perguntei o que eles entendiam por saberes profissionais da docência. Então, era uma infinidade de respostas. E eu particularizei a pergunta tomando por referência dois tipos de saberes, os saberes pedagógicos e os saberes da ordem didática. Da mesma maneira, os professores respondiam tangencialmente à questão. Então, eles praticam sua docência com base e fundado nestes saberes, mas têm pouca consciência disso. Inclusive, produzem esses saberes a partir de uma espécie de jurisprudência particular. Entretanto, tomam pouca consciência do que praticam. Em sendo assim, esse repertório de saberes, assim constituído numa informalidade, né, muito grande, não se reproduzem ou não são reconhecidos por outrem, não são difundidos, não são divulgados cientificamente. Correto? É como se cada professor, particularmente de per si, desenvolvesse sua docência a partir de saberes particulares e privados. Estão me compreendendo? O como ensinar didático, a compreensão do fenômeno de ensino, do fenômeno educacional, como sendo uma prerrogativa individual desses profissionais. Na minha problemática, portanto, eu elejo essa questão como extremamente relevante na falta ou na lacuna que se apresenta no que se poderia chamar de processo de profissionalização destes sujeitos. Okay? E isso vai reverberar, evidentemente, na identidade e na profissionalidade desses docentes, que eu vou falar um pouco adiante. Então, não vou falar dessas pesquisas, não há tempo, vou passar aqui. Ok. Então, ok.
você me avisa do meu tempo, senão eu corro o risco de... E não quero prejudicar a professora. Vou começar falando um pouquinho, está muito pequeno, mas rapidamente eu leio para vocês. O que é docência? Primeiro, né? Acho que vocês, quem é aqui da educação, já sabe, não há grandes novidades. A docência provém do latim, não é? Docere, que quer dizer ensinar. Né? E eu acho muito importante a gente estar trazendo essa etimologia, porque muitos profissionais de ensino, também estudantes de licenciatura, costumam dizer o que é ensinar. Ensinar é trocar. Ou ensinar é compartilhar conhecimentos, né? Ensinar é também aprender. Evidentemente que, no processo de ensino, a questão da aprendizagem se faz presente, já dizia Paulo Freire, né? O educador é um educando, o educando é um educador. Nós aprendemos na dialética desta relação. Entretanto, esta falta de especificidade no fenômeno do ensino e esta falta de clareza com relação ao conceito que a gente pode estar trabalhando de modo mais profundo, de modo mais científico, em relação aos conhecimentos com os quais nós erigimos, inclusive, a nossa prática pedagógica, faz com que o nosso papel na sociedade, ele, inclusive, não seja tão valorizado assim, já que qualquer um pode ensinar. Nós não temos um repertório de saberes especializados. Diferentemente de outros profissionais, como um dentista, um médico, um engenheiro, um arquiteto, todos se formam a partir, evidentemente, de conhecimentos especializados na sua área. E, para o ensino, basta o domínio do conteúdo e um pouco de talento. Às vezes, dizem assim, um pouco de bom senso também. O que vem a ser ter talento, o que vem a ser ter bom senso, é como se existisse só um único senso, o bom, não é? Entretanto, a gente sabe que o bom senso é tão plural, né? Depende de cada cultura em que a gente se insere. E, embora saibamos que o talento é algo que a psicologia cognitiva já desconfia desde Piaget, né? Então, é muito mais o exercício nosso, né, no próprio trabalho, que nos constitui enquanto seres, enquanto profissionais, do que o que herdamos geneticamente. Correto? Então, para nos constituirmos professores, sejamos professores da educação básica ou da educação superior, nós precisamos nos formar a partir de saberes também especializados, os saberes pedagógicos, os saberes didáticos. Essa é a minha defesa e é o que eu trago aqui. Não obstante, em cursos de formação de professores, licenciaturas, onde a pedagogia se inclui, este repertório de saberes é fluido. Não é que eles não existam. É claro que eles existem. Mas eles são etéreos, eles são tão rarefeitos que nós não conseguimos nem repertoriá-los. E, se assim não fazemos, cada um ensina a didática como quer. E cada licenciando constitui seus saberes, reproduzindo, portanto, uma tradição pedagógica que já vem de séculos e séculos atrás, talvez desde os jesuítas. Vamos pegar aqui no Brasil a tradição pedagógica, sem nos reportarmos, evidentemente, a outras tradições. Vou pegar esta referência, sabendo que ela não é a única, mas, pelo menos, é a mais fortemente institucionalizada. Não é isso mesmo? Então, nós vimos reproduzindo como que numa inércia. Por assim dizer, os nossos alunos licenciandos, e aí eu me coloco, que eu também sou professora de didática da Faculdade de Educação, e formo pedagogos e também licenciandos das mais diversas licenciaturas na UFBA, são 26 ou 27. Aqui eu não sei quantas licenciaturas, mas são muitas também aqui em sendo a Universidade Federal. Nós sabemos quantas? 23. Pronto. Somos lá 27. Some-se a isso o fato de que os professores do ensino universitário são também eles muito despreparados pedagogicamente. Despreparados do ponto de vista do conteúdo pedagógico didático. São extremamente especializados em suas áreas disciplinares específicas, correto? Mas eles trazem em si uma lacuna na sua própria formação, porque muitos não fazem licenciatura.
Muitos, como dizia uma Veiga, né, dormem profissionais liberais e acordam professores na sala de aula. Então, o saber ensinar, os saberes, mais uma vez, tomando por referência a necessidade de esclarecermos e de constituirmos, né, dentre os saberes profissionais docentes, aqueles que eu vou chamar de pedagógicos e didáticos, uma vez que esse profissional ele não passou por isso, ele, na sua sala de aula, desenvolve, por assim dizer, a sua docência por intuição. Nada contra a intuição, pelo contrário. Eu sou uma pessoa que advogo e sou a favor do conhecimento sensível, do saber sensível, que traz, na sua constituição, a intuição. Mas, convenhamos, nós não podemos ser profissionais, lidarmos com o público, erigindo a nossa prática tão somente sobre nossa intuição, ou sobre nossa capacidade imaginativa, ou sobre a nossa experiência enquanto alunos no passado, ou sobre os modelos de professores que eu tive quando eu fiz ensino médio, ou quando fiz pedagogia em 1980. Eram professores bem tecnicistas, por sinal. Não me deixaram boas marcas. Entendem? Então, este patrocínio da própria pedagogia por cada professor individualmente faz com que nós venhamos a reproduzir nas nossas salas de aula e na universidade, em curso de formação de professores, uma amálgama, vamos dizer assim, pedagógico, que não deixa clareza muito grande em relação a conceitos que, para nós, são fulcrais e que dizem respeito a estes saberes. Vou passar aqui. Então, eu estou aqui defendendo que o reconhecimento desses saberes profissionais, né, de modo geral, e aí o Tardif, quem aqui já leu Tardif? Quem fez pedagogia, mestrado, doutorado em educação, já deve ter lido Maurice Tardif, né? Ele vai falar dos saberes profissionais docentes em amplo espectro, dos saberes curriculares, não é isso mesmo? Dos saberes disciplinares, que são saberes científicos, dos saberes que eu vou chamar de acadêmicos, ele dá um outro nome no momento, não me ocorre, acho que são das ciências da educação. E ele vai falar dos saberes experienciais. Na pesquisa de Tardif, os saberes que eu vou chamar de pedagógicos e didáticos, eles estão inseridos no que a gente pode entender por saberes experienciais. Clermont-Gautier, que era um parceiro de Tardif, desenvolveu suas pesquisas e foi quem mais se aproximou ou trouxe à luz, pelo menos nos escritos, nas pesquisas baseadas sobre a epistemologia da prática, informações extremamente válidas para a constituição, para a construção de um repertório de saberes, que eu faço defesa aqui, ao que ele chama de saberes da ação pedagógica, eu vou chamar de saberes pedagógicos e saberes didáticos. Eles vão reverberar fortemente na profissionalização, porque quanto mais eu tenho ciência dos saberes que perfazem a minha conduta, mais profissionalismo eu terei na sua condução. Vocês concordam? Então, quanto mais conhecimento de causa, né, evidentemente, não quero dizer com isso que sejamos defensores aqui da falta absoluta de contextualização social, política, econômica, não. Isso só tem valor se pensarmos de forma situada nesse procedimento de ensino, né, nesse fenômeno do ensino, correto? Contextualizado. E na Constituição, portanto, isso eu já falei aí do profissionalismo. Entretanto, já falei isso. O que são esses saberes e para que eles servem? Então, os saberes, primeiro, eu gosto muito desta alcunha, né, da Maria Isabel Cunha. Ela chama de sabedoria pedagógica, né? Terrian e Tardif vão chamar de saberes da experiência. É um tipo especial de conhecimento, né, que é orquestrado, né, no momento em que se faz necessário dentro de uma profissão, de um ofício que é absolutamente instável, como a docência ou o magistério, né? Então, eles são orquestrados e postos à prova. Por isso, mais uma vez, é muito importante que a gente tenha conhecimento da sua origem, né, e de como responder aos grandes desafios, e não apenas continuarmos numa prática pedagógica baseada na inércia, né?
ou estarmos sempre a enxugar o chão com a torneira aberta, né? Acontecer um problema, aí eu vou ter que responder esse problema como, etc. Então, esses saberes, eles provêm de diversas áreas de conhecimento, das disciplinas científicas, etc. Os que vêm os saberes disciplinares específicos, eles não são produzidos exatamente pelo professor, mas somos nós que o reorganizamos. Então, como eu já disse antes, eu não vou me referir a esses saberes disciplinares curriculares e tal, e vou partir exatamente para o ponto em que o meu trabalho se insere, que é a constituição dos saberes pedagógicos e didáticos, ok? Então, como esses saberes pedagógicos e didáticos se originam dos saberes experienciais, fundados, portanto, na experiência, nós vamos estar, então, fundamentando o nosso estudo na epistemologia da prática, que compreende, portanto, o professor não como um idiota cognitivo, mas como um sujeito capaz de produzir conhecimento, capaz de produzir saberes, saberes da sua profissão como um conjunto de habilidades, de hábitos e de atitudes valorativas que são sempre mobilizadas em conjunto, né? Não estou advogando também aqui o ensino por competência. Isso já foi, né, bastante difundido, né, na racionalidade técnica, racionalidade instrumental, que vigorou por tantos anos no Brasil, na época do tecnicismo pedagógico. Parece, no momento, voltar um pouco à tona, mas nós defendemos a constituição desses saberes, a difusão deles, sempre dentro de contextos específicos, né, compreendidos de forma situada. Então, vamos falar desses saberes pedagógicos e didáticos. Tem diferença entre saberes pedagógicos e didáticos? São a mesma coisa? Primeiro, a gente deveria se perguntar, tem diferença entre pedagogia e didática ou são a mesma coisa? Talvez pedagogos saibam responder qual a diferença entre pedagogia e didática. Não sei se todos os professores saberiam fazer a distinção. Eu ouço muitas vezes a palavra, não é, pedagogia, ou a palavra, né, em si, didática, de forma descontextualizada e como se fossem sinônimos. E, na verdade, não são sinônimos. Pedagogia é uma coisa, didática é outra. Vocês concordam? Tem diferença? Tem uma relação de interdependência, sim? São interdependentes, mas não são a mesma coisa. Pedagogia é a ciência da educação. E a didática é uma área da ciência pedagógica. A pedagogia, por assim dizer, se ocupa da educação enquanto fenômeno, não é isso? Fenômeno educativo, educação em suas várias modalidades. A didática se incumbe de estudar o fenômeno de quê? Da educação também? Não, particularmente do fenômeno do ensino, exatamente. E o ensino entendido numa perspectiva também multirreferencial, na perspectiva política, na perspectiva filosófica, ética, estética, né, etc., psicológica, etc. Nesse sentido, se há uma diferença entre pedagogia e didática, há que haver diferença entre saberes pedagógicos e saberes didáticos. Então, é exatamente aí onde a gente faz essa distinção e vai defender que eles estão indissociavelmente ligados, são interdependentes, ok? Mas que os saberes pedagógicos, que provêm das ciências da educação e da pedagogia em si, são os conhecimentos em amplo espectro, que vão sustentar a prática docente, né? São os saberes da formação, certo? São os saberes das teorias pedagógicas, são os saberes das teorias da aprendizagem, são os saberes de ciências irmãs da pedagogia, são os saberes da legislação do ensino, são saberes ligados a currículo e às suas várias concepções inter, pluri, multi, transdisciplinares. Compreendem? São compreensões da educação em si que todo professor, toda professora devem trazer em si, né, seja na sua formação acadêmica, principalmente, né, seja a partir da sua formação contínua. Mas os saberes pedagógicos, eles são fundantes. Como é que eu vou me constituir professora se eu não sei qual é a legislação, né, na qual eu embaso o meu ensino, a minha docência,
se eu não conheço o ideário pedagógico que embasa a minha praxis, né? Não conheço as concepções pedagógicas, as teorias de ensino, as teorias de aprendizagem, como é que se aprende, como é que se ensina, as teorias e as concepções epistemológicas, né? Pedagogia está diretamente relacionada à epistemologia. A escolha de uma pedagogia está diretamente relacionada à minha concepção de conhecimento, à minha relação com o conhecimento, como diz Bernard Charlot. Então, os saberes pedagógicos são todos aqueles que constituem a docência na sua formação, correto? E os saberes didáticos, por assim dizer? Vocês saberiam me responder. Se aqui eu estivesse na sala de aula, eu perguntaria, né? Como estou perguntando, né? Na minha forma interativa. Então, os saberes didáticos são os saberes que se referem ao fenômeno do ensino. Pronto. Então, é o como fazer relacionado, portanto, à gestão da classe e à gestão do conteúdo. Aquilo que antigamente se chamava controle de classe. Já ouviram falar nisso? Como gerir uma classe. Tudo isso, quero dizer, tanto a gestão de classe quanto a gestão ou a mediação do conteúdo, estão inseridos sempre em determinada cultura organizacional, que está inserida em determinado contexto social, político e econômico, né? E essas teias, né, perfazem configuram, melhor dizendo, toda uma rede da qual a gente não vai poder se apartar, correto? Portanto, esses conhecimentos, esses saberes, eles vão variar, evidentemente, de cultura para cultura. Correto? Está indo bem? Quanto tempo? Bom. Então, como é que esses saberes eles são mobilizados na prática? Como é que o professor e a professora colocam esses saberes em, como dizer, movimento dentro da sala de aula, na sua escola ou na sua instituição de ensino superior, através de um processo de mediação, certo? Nós, professores, professoras, somos mediadores, certo? A gente aprendeu muito bem isso com Vygotsky, não é? Vygotsky vai falar de mediação cognitiva. E a gente vai estar trazendo aqui a ideia de mediação didática, que a mediação cognitiva está intimamente relacionada à mediação, aliás, melhor dizendo, a mediação didática, didático-pedagógica, ou, de forma mais enfatizada, didática, ela está intimamente relacionada à mediação cognitiva. Por quê? Porque, primeiro, ninguém aprende apenas plasmando o conhecimento no cérebro. A aprendizagem é um processo cultural, é um processo mediado, se a gente for tomar como base, e eu vou tomar aqui, na minha tese, na minha teoria, vou defender a perspectiva sociohistórica, né, do socioconstrutivismo vigotskiano, que entende a aprendizagem como um processo mediado pela cultura, né? Sobretudo por um artefato da cultura, um artefato que nós, seres humanos, criamos, que se tornou um fenômeno extremamente complexo, que é o que nos faz mais humanos ainda, que é a linguagem, né? Sem a linguagem, fica muito difícil eu me comunicar e eu me apropriar do conhecimento e também de mediá-lo. Então, existem diferentes agentes mediadores, certo? Do conhecimento, tá? Dentro da cultura. A linguagem, por assim dizer, que reina, né, nesse processo de mediação, vai trazendo o seu bojo dentro da escola vários agentes mediadores. A própria escola é uma mediadora, correto? Por que mediadora? Ela está entre o aluno enquanto sujeito e os objetos de conhecimento. Os pais, os professores são sujeitos. O livro didático, o currículo são agentes mediadores, correto? O livro didático é potente, é um veículo, é um instrumento extremamente potente na mediação, certo? Dos conteúdos em relação aos alunos que vão conhecer e que, na melhor das hipóteses, vão aprender. E a mediação didática, portanto, é a mediação que pratica o professor, especificamente, porque a didática é uma área da ciência pedagógica especializada, que se ocupa, tem um objeto de estudo definido,
Nós temos que ter clareza disso, que é o processo de ensino, que traz no seu bojo o processo de aprendizagem. Não estão isolados, correto? Então, quem faz a mediação didática faz a mediação da aprendizagem dos alunos. Ensina para produzir a aprendizagem, correto? Está entre, fazendo uma interlocução, propiciando o quê? Transformações na capacidade cognitiva dos alunos, que vão aprender de forma inteligível, e aqui eu vou defender de forma sensível também, de corpo e alma, né, os conhecimentos. Então, nós, professores, pedagogos duplamente, né, eu sou uma pedagoga, pedagogos duplamente, porque somos formadoras de professores, somos mediadores de saberes. Se quisermos, poderemos ser mediadores de informações. Mas eu acho que de informação, essa sociedade da informação já está cheia, não? Nós precisamos de mediar muito mais do que informações, conhecimentos e saberes, né? Que são de uma ordem muito mais profunda e organicamente ligada à experiência. Então, se eu sou capaz de mediar saberes, poxa, então, aí você vai poder tirar o chapéu para esse professor, para essa professora, vai dizer, realmente, ele ou ela são capazes de produzir naquele aluno não só o reconhecimento e a reprodução de conhecimentos, mas a produção de um novo, né, que se faz a partir da aplicação desses conhecimentos, que são os saberes. Portanto, tem uma relação íntima, mediação didática e mediação cognitiva, né? E essa mediação didática que pratica o professor, ela acontece sobre o processo de aprendizagem do aluno. Não sou eu que colo o conhecimento na mente do aluno. Paulo Freire já fazia uma crítica contundente a esse tipo de pedagogia, a qual ele chamava de pedagogia bancária, né? Essa pedagogia transferencial. Eu transfiro o conhecimento para o cérebro do outro, né? Na verdade, quando a gente fala no papel de mediadores e de uma mediação compartilhada, se a gente assumir Vygotsky aqui como principal referência, a gente vai entender que a nossa relação perante os alunos não pode ser unidirecional. Tem que ser uma relação plurívoca, tem que ser uma relação não de um para todos, nem de todos para um, mas, como a gente diz na rede, né? Todos, todos. Nessa perspectiva, eu sou mediadora do conhecimento, mas meus alunos também são. Na medida em que um aluno tem uma dúvida, em que a outra aluna discorda daquilo que eu falo, ou um outro aluno traz alguma pesquisa que fez, ele está também mediando aquele conhecimento na sala de aula. E a isso a gente vai, então, estar chamando de mediação compartilhada. E, para tal, é muito importante eu ter ciência dos saberes didáticos dos quais eu posso me utilizar para fazer com que essa minha prática ela seja ainda mais competente. Eu possa fazer essa mediação didática da forma mais profissional, da forma mais competente possível, certo? E aí nós vamos falar de saberes didáticos que dizem respeito, por exemplo, à gestão da classe. E aí eu vou trazer alguns exemplos somente para ilustrar, sem querer com isso dizer que a gente chegou a um rol desses saberes, mas apenas para ilustrar. E apenas para dizer que quanto mais a gente reúne a nossa inteligência, essa nossa produção inteligente em torno desses saberes, certo? Produz, faz uma reflexão conjunta sobre isso, mas a gente pode ensinar isso nas nossas aulas de didática, certo? Então, não só didática, né? Didática, as didáticas específicas também e os estágios, né? Então, na gestão de classe, nós vamos chamar a atenção aqui para o domínio que o professor e a professora devem ter no que tange à administração do tempo da aula. Saber administrar o tempo de uma aula. Saber também, numa apresentação como essa, observar globalmente, onde você se insere, o tempo que lhe resta, saber avançar, saber recuar, sem perder o fio da meada. Um bom professor, ele é um bom comunicador. A comunicação, ela é um ingrediente forte da docência. Comunicar não é ensinar, mas faz parte, né?
Então, a administração do tempo é extremamente importante. Saber relacionar-se afetivamente com seus alunos. Das pesquisas que eu fiz, este aspecto ele é fulcral. Os alunos, a maior queixa deles na universidade, além do autoritarismo e da negligência, do ponto de vista do planejamento, os alunos se referem ao distanciamento afetivo. Portanto, as relações afetivas, elas são fundantes nos processos de aprendizagem em qualquer nível de ensino. Isso não é ser piegas, não é nada disso, né? Mas saber ter uma relação de respeito, né? Uma relação em que os afetos positivos eles possam ser trocados. Saber interagir verbalmente na classe, não ser o único portador da palavra, saber distribuir essa palavra, não é? Saber, inclusive, estimular essa participação através da palavra, mas também no que tange ao compromisso com as tarefas. Como é que eu faço isso? Né? De que maneira? Aí vem a didática, com o seu conhecimento também no que diz respeito ao fenômeno do ensino, nos indicar, não é trazer receita de bolo, não é nada disso, mas trazer à tona a importância dos pactos pedagógicos, né? Dos acordos, né? Que a gente faz desde os segmentos da educação infantil até o ensino superior. Estimular a formação de valores, produzir um clima de confiabilidade mútua na sala de aula. Se você não conseguiu produzir isso na sua sala de aula, dificilmente você vai conseguir levar seu curso até o fim no nível bom, né, de relacionamento com seus alunos, produzindo aprendizagens, produzindo realmente trabalhos que efetivamente provoquem no aluno, né, uma aprendizagem significativa. Que a aprendizagem para apenas reproduzir o conhecimento é uma aprendizagem reflexa, é algo que se perde no caminho. A aprendizagem significativa é aquela que perdura no tempo, né? Aquela que responde a problemas efetivos, né, da vida. Então, isso é muito importante. Saber também produzir integração entre alunos, entre si, alunos e a própria professora. Administrar trabalhos em equipes. Tem coisa mais difícil. Muitos professores me perguntam sobre como administrar trabalhos em equipe, como constituir equipes, como avaliar trabalhos em equipe. Tudo isso constitui, evidentemente, saberes que a gente precisa estar trabalhando, né? Que eu não posso me delongar aqui de maneira nenhuma, mas nas minhas aulas de didática a gente trabalha essas questões. Saber localizar lideranças, posso dar N exemplos, vocês todos aqui, e trabalhar de forma proativa, de modo a estimular a produção, etc. Esses são saberes relacionados à gestão de classe. São essenciais à docência. Se eu caio na armadilha de pensar que ensinar é somente transferir conhecimentos, nessa relação transferencial, não é isso? Nessa relação a partir de uma pedagogia bancária, como tanto criticava Paulo Freire, eu vou deixar realmente de lado aspectos que são assim extremamente importantes à formação, né? E, sobretudo, à produção de aprendizagens que sejam significativas. Tá? Então, tá. Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Bom, vamos lá. Outra fonte de saberes muito importantes que a gente vai trazer aqui é aquele que diz respeito à mediação da disciplina em si, da matéria que você vai lecionar, ou do componente curricular, como se diz atualmente, né? Do conteúdo de ensino, especificamente. Como é que eu vou mediar os conhecimentos disciplinares deste componente, né? Então, são vários os saberes, aqui apenas alguns exemplos retirados de pesquisas bibliográficas e pesquisas empíricas. Eu estou organizando agora, junto com meus alunos de graduação e pós-graduação, um repertório de saberes, praticamente uma espécie de dicionário, de glossário. Está ficando bastante interessante, né? Espero que consiga chegar a cabo, que parece que não, que é um mar, né, de conhecimentos que não tem fim.
né, que é infindável, realmente, mas a gente reúne, né, a partir de uma inteligência coletiva, aquilo que se torna essencial à sala de aula, aos procedimentos didáticos, ao saber fazer, ao saber como ensinar, a essa competência didática que vai falar de perto da profissionalidade de cada um, né, e do profissionalismo também de cada um. A profissionalidade são exatamente o domínio desse conjunto de saberes, né? Saber mobilizar, inclusive com competência, esse conjunto de saberes quando eles são necessários de serem mobilizados. Então, eu vou falar aqui o primeiro deles, saber organizar e selecionar, por exemplo, metodologias de ensino. Este é um saber didático fundamental. Eu não posso fundar a minha disciplina, o meu componente curricular, de cabo a rabo, com seminários, ou com apenas aulas expositivas, ou com apenas estudos de textos. Então, eu tenho que entender que os métodos eles atendem a objetivos, né? E esses objetivos são objetivos que se dirigem a aprendizagens dos alunos, né? Que devem ser duradouras, devem ser significativas. Identificar lacunas de aprendizagem, nelas intervir. Nada de só dar atenção àqueles que são os melhores alunos, mas também àqueles que são calados, mas que trazem riquezas em si, ou aqueles que apresentam lacunas, que apresentam hipóteses que ainda não são as hipóteses corretas em relação ao conhecimento da sua disciplina, do seu componente. E, então, ensinar de acordo. Criar situações didáticas ou situações de aprendizagem, hoje se fala em sequências didáticas, né? Com riqueza de detalhes, para propiciar, mais uma vez, aprendizagens específicas, desenvolvimento de habilidades e de competências também específicas. Saber planejar aulas, elaborar planos de aulas, contextualizar o conteúdo de acordo com o nível cognitivo e também com as características culturais daquelas pessoas, daquela comunidade onde se situa a sua escola, onde se situa a sua faculdade. Ter segurança no assunto, dominar o conteúdo, faz parte, mas não é o único saber didático, né, com o qual eu vou trabalhar. E, finalmente, valorizar conhecimento prévio dos alunos, porque nenhum aluno chega na sala de aula sem uma bagagem, sem um background importante, né, e que são um alimento valioso para a sua prática. Então, aquele professor que reflete sobre sua prática, ele é capaz de tomar consciência desses saberes, né? Por isso, é muito importante uma reflexão e o estudo sobre a pedagogia e sobre a didática. Não basta eu ser professor de história e torcer o nariz para a didática, torcer o nariz para a pedagogia, como se fosse conhecimento de menor importância. A didática é perfumaria. Técnicas de ensino eu vou pegar em qualquer manual, como se fosse muito fácil, né? E, na verdade, não é bem assim. Essas coisas, esses saberes só servem se eles estiverem realmente responderem a demandas específicas de determinados contextos. Na minha universidade, que é a Universidade Federal da Bahia, eu coordeno um programa que se chama Ateliê Didático. Esse é um programa de formação contínua dos professores da universidade, todos os cursos. Das engenharias, da arquitetura, da área de saúde, das ciências duras, da química, da física, da dança, das artes, da linguagem. Então, no ateliê didático, a universidade ela resolveu abraçar este nosso projeto e, agora, expandir para toda a UFBA. E nós, a cada ano, nós começamos esse trabalho em 2016 e já formar é muito dizer, né? Já trabalhamos com 7 turmas. Na UFBA são mais de 2.000 professores, mas até o momento nós só conseguimos trabalhar com 200, quer dizer que ainda falta muito. E, quando abrem as inscrições, os professores aderem, porque é adesão voluntária. E, imediatamente, as turmas se fecham. E, nesses cursos, a gente trabalha justamente pautado sobre, vamos dizer assim, a teoria que está embasando essas pesquisas, né, na produção dos saberes didáticos e pedagógicos, que é a epistemologia da prática, que é a base na formação como um dispositivo fundado na experiência dos professores, sem deixar de considerar tudo que eles trazem, né, de mais rico, que é a sua própria prática, mas que não pode ficar de per si isolada nele sem que ele traga à luz, né,
e estude também a didática e a pedagogia. E esse ateliê didático está fundado também sobre a didática sensível, que eu vou chamar assim, fundada, como eu falei lá no início, lembra? Na razão sensível ou no racio-vitalismo, que é uma teoria de Michel Maffezoli. Michel Maffezoli criou uma teoria para compreender a sociedade em seu conjunto, como um sociólogo que ele é, né? De formação primeira, ele pretende dar conta da interpretação dos grupos sociais, das tribos, né? Ele é o grande autor das tribos urbanas, né? Do tribalismo. E, no meu caso, eu tenho estudado esta razão sensível nos processos de ensino, lendo muito também do Duarte Júnior, que é um arte educador, que publicou um livro chamado Educação do Sensível. Nessa didática do sensível, a gente considera a experiência, a gente considera a intuição, a gente considera a imaginação. Para não dizer que não falei de flores, como tem que falar de inovação, eu vou trazer essa experiência como uma experiência inovadora, tá bom? Então, os saberes que eu estou defendendo são esses, e a experiência inovadora, ela vai se constituir, portanto, vai se configurar nesta experiência tão linda que nós vimos desenvolvendo de 2 anos para cá. É algo tão recente, mas parece que tem anos que a gente faz. Somos uma equipe pequena de 5 professoras, 3 pedagogas e 2 de outra área, da área da licenciatura em biologia, pasmem, mas são doutoras em educação. E, juntas, nós programamos esse ateliê com um quê na linguagem artística, então, é muito baseado nas metáforas criativas. Nós damos aulas a partir das metáforas criativas, a partir do lúdico. A gente explora a imaginação, explora a intuição, muitas vezes como sentidos muito opacos, já por conta da existência tão tediosa, né, e tão assoberbada de todos, principalmente professores que trabalham demais, né? Então, a gente trabalha no sentido da estesia, não da anestesia, né, de estar trazendo cada vez mais à luz os sentidos, né, o sentir pensar. Com isso, já estou finalizando, e não quero dizer que o pensar não seja considerado. Pelo contrário, é uma nova racionalidade, é uma racionalidade também, só que é uma racionalidade sensível, que advoga a ideia do equilíbrio entre razão e emoção, razão e os saberes do próprio corpo, né? Que nós não aprendemos apenas com o intelecto, correto? Então, esses ateliês são a experiência que eu quero trazer à tona aqui. Eu já apresentei essa experiência em alguns eventos e já publicamos alguns artigos, um dos quais um periódico de ampla divulgação, que é o Diálogo Educacional, né, da PUC do Paraná, e, recentemente, um livro lançado este ano, agora, pela EDUFBA, chamado Ateliê Didático, uma experiência criativa de formação de professores universitários. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer esse material e conversar mais sobre a didática do sensível e propostas criativas no ensino de didática e na formação de professores, mais tarde estou à vossa disposição. Então, muito obrigada. Agradeço muitíssimo a professora Cristina, que nos traz essa reflexão da necessidade de tomarmos consciência dos nossos saberes, dos saberes profissionais, inclusive como forma de valorização da profissão docente. E passo agora a palavra para a professora Paulina Garcia, que vai dar continuidade a esse tema, traz uma experiência muito interessante, também no campo da formação de professores. Buenas tardes. Boa tarde. Vou tentar falar devagar. Tudo bem? Vocês entendem?
Se eu começar a correr, nós chilenos temos a tendência de falar rápido. Então, se eu começar a correr, vocês fazem esse gesto. A primeira é agradecer o convite nesse encontro. A Lilian, o Rodrigo Matos. Foi uma... Eu consigo entender... Eu não consigo entender tudo, mas eu consigo entender tudo. E eu vou me esforçar para aprender a língua. Eu estou muito feliz de estar aqui em segundo lugar. Eu me sinto que nem igual a Marilyn Monroe, com esse ventilador aqui do lado, com esse vento todo. Então, eu estou... É isso, eu estou muito emocionada de poder estar aqui nesse espaço. Eu gostaria de compartilhar com vocês os primeiros resultados de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo no Chile, no meu país. Algo que me entusiasma. Eu sou professora básica de profissão, professora de educação geral básica, e há uns 13 anos, mais ou menos, eu me dedico também à formação de professores. Então, eu tenho uma inquietação, essa inquietação provocada por um fenômeno que está acontecendo no Chile, mas certamente também deve estar acontecendo em outros países, e que é a crítica permanente sobre a qualidade da formação de professores, sobre a qualidade dos professores em exercício, e eu me nego a pensar que existem professores que são ruins. Eu acho que existem ambientes que são ruins, ambientes ruins de aprendizado, que não propiciam, não favorecem que o professor seja um bom professor. ¿Se comprende? Vocês entendem? Perfeito. Entonces, quiero Então, partir eu con gostaria dos de começar aproximaciones. com Lo primero es lo duas que ya aproximações. señalaba. A primeira coisa é aquilo que Eu eu sou já disse. professora Eu sou de educação professora de geral educação básica. geral Durante 15 anos básica. me Ao desempenhei longo em um de 15 colegio. anos, eu E trabalhei a numa verdade escola. é que eu E a sempre verdade he declarado é que que nasci eu professora. sempre declarei que eu nasci Não sei se professora. Eu alguém não se sei se sente- alguém se se sentiu sente alguma dessa vez assim. forma. Veo estudiantes, Dessa oye, forma, no levanta assim. la mano, o no se entiende la pregunta. Ninguém, Ai, ou vocês gracias. não levantam a mão porque vocês não estão entendendo a pergunta. Então, eu sentia que eu sinto que eu nasci professora. Eu sentia que algo me motivava a ensinar. E claramente eu não tinha as competências para fazê-lo, mas eu achava que tinha uma predisposição em mim, perdão. Então, eu acreditava que isso me acompanhou ao longo de muito tempo nas minhas tarefas profissionais. Isso é uma primeira aproximação àquilo que eu queria dizer. A segunda questão, já estando no âmbito da formação de professores, eu sentia que não é possível que existam professores ruins. E por que não podem existir professores ruins? Porque existem múltiplos esforços, existem múltiplos recursos que são colocados em funcionamento, mas que muitas vezes não se refletem num bom desenvolvimento do aprendizado ou em bons professores. Porém, eu dizia, mas tem alguma coisa que tem que acontecer no ambiente educacional que vai favorecer a emergência dessa propensão a ensinar. Então, com base nessas duas afirmações, essas duas crenças, porque eu vou falar a partir das minhas crenças, a partir disso surge uma intuição. A primeira é que, assim como existe a propensão de aprender, que é algo inerente ao ser humano, e devido à nossa própria condição de ser humano, então ninguém pode não aprender. A partir disso, eu também acredito que existe uma propensão para ensinar, por essa condição de sermos seres sociais. Eu não tenho a fundamentação biológica ainda. Eu não sei se alguém quer se somar a essas pesquisas e podemos fazer algo em conjunto. Mas por sermos seres sociais e nós precisamos dos outros para viver, para conviver, para nos desenvolver, nós precisamos dos outros. Então, existe dessa forma uma tendência natural, uma predisposição também para ensinar. Então, a partir dessa afirmação que eu estou assinalando, a partir disso eu me coloco uma hipótese, e é que a propensão de ensinar, ela emerge quando eu estou em ambientes ativo-modificantes. Não é exatamente o espaço das escolas. O espaço, eu estou falando em termos de Forenstein. O espaço das escolas, ela representa ou replica
pasivo, Os ambientes que aceptante, são versus los passivos conceptos que tienen relación con un versus ambiente que tiene relación os con ambientes que têm activo relação com modificante. uma forma Por lo tanto, ativa e pienso modificadora. que si yo Portanto, eu estoy penso en que un se eu ambiente estiver que es num ambiente activo, que é que es ativo e que é esta modificador, va modificante, a essa emerger. propensão vai Sí. emergir. Sí. ¿Vamos bien? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Perfecto. Ok, perfeito. Y en esta investigación, Nessa las pesquisa, preguntas então, iniciales as que yo me perguntas planteo iniciais son, que eu me coloco são: ¿cómo deve ser como este deve espacio? ser Já esse lo respondi espaço? Eu antes. já respondi isso Ativo, anteriormente. Esse espaço modificante. Que ativo, características tiene modificante. un ambiente Que activo características modificante? tem esse tipo de ambiente? Que es constructivista, que é ¿cierto? Que permite la construtivista, construcción sempre de que saberes, permite da construção de que nos saberes, que permite permite la a elaboración, elaboração, que permite a la reflexión, que refletir favorece e la que permite creación. também a criação e favorece a criação. Un ambiente Versus um ambiente que não aceita, que é repetitivo, que não é intencionado e que não é transcendente. Então, el ambiente o ambiente que deveria se propiciar para a formação de professores, e isso não assinalei antes nesses primeiros anos de formação, teria que ser um ambiente ativo modificante. Para mim, isso é fundamental. Então, nessa pesquisa, eu me perguntei que ambiente de aprendizagem poderia representar um ambiente motivo modificante. E encontrei uma experiência de uma universidade estadual da minha região, da Serena, em Chile, que trabalha a formação de educadores de crianças com a modalidade de práticas comunitárias, dando ênfase no trabalho comunitário. Quer dizer, as educadoras não vão as escolinhas nos primeiros anos, estou falando dos 2 primeiros anos de formação. Elas vão para a comunidade e existe um espaço onde está a casa de Gabriela Mistral. Já sabem quem é Gabriela Mistral. Então, existe um setor muito vulnerável. E existe um espaço onde estão ligados, se ligam não só com as crianças, meninos e meninas, com adultos, os avós, os trabalhadores, todos. Então, esse espaço não escolarizado, acredito que seria muito bom para confirmar essa hipótese, se poderia ser um ambiente ativo modificado ou aquela propensão de ensino poderia prosperar. Então, esse ambiente que foi escolhido para o ambiente da pesquisa foi essa comunidade e essa carreira que estava sendo desenvolvida com sua prática no foco, com foco na comunidade. E quem seriam? Com quem teria que trabalhar? Pensei que teria que trabalhar, logicamente, com estudantes de primeiro grau, para confirmar que aquela propensão estaria presente e se desenvolvesse. Nós, há muito tempo, estamos desenvolvendo, junto com os professores, uma diferenciação que diz o seguinte: o sistema escolar é diferente ao sistema educacional. O sistema escolar é aquele que repete regras pré-estabelecidas num ambiente educacional, é aquele que cria relacionamentos possíveis. Então, esse ambiente comunitário, e caracterizamos como ambiente ativo modificante, poderia afetar a essas estudantes de primeiro ano. E desenvolvi um processo investigativo que se basou em um estudo de caso de tipo. Então, aqui nessa análise instrumental, fizemos observações durante um ano e fizemos o acompanhamento de 17 estudantes. Foram feitos registros, cada um deles fizeram muitos registros das suas experiências e também fizemos entrevistas. E o que conseguimos levantar dessa experiência? Que esse ambiente educativo,
como disse Feuerstein, é um ambiente ativo modificante. Nessa pesquisa foi transformado em um ambiente educativo desafiador. Eu vou falar depois as características daquela comunidade que poderia ser definida dessa forma. Então, foi muito interessante porque as características dessa comunidade estavam mais perto das características que tem a educação informal sobre a educação formal que eu já falei. Então, qualquer espaço, a praça, o parque, as casas das famílias, a sede da comunidade, era um lugar próprio para o encontro. E como definimos então esse ambiente, definido como ambiente educativo desafiante e é caracterizado porque oferece oportunidades. E por que oferece oportunidades? Porque já vimos que as estudantes de pedagogia em educação infantil, quando elas estão na comunidade tão diversa, tão diferente, elas realizavam uma série de atitudes, de condutas que favoreciam o aprendizagem. Então, quando eu fiz aqui essa, não sei se vocês conseguem ler, quando eu coloquei esse slide aqui e tentei plasmar o ambiente educativo desafiante, foi caracterizado de que esse ambiente fornece oportunidades. Além disso, levantamos como informação de que esse ambiente educativo desafiante era acolhedor, ativo e incerto. Era altamente acolhedor. Favorecia muito o diálogo. Era amável, era aberto. As pessoas, na primeira instância, que não queriam receber essas crianças, estudantes que não sabiam como chegar à comunidade, começaram a abrir a porta das suas casas, convidavam para tomar um café, um chá e começaram a gerar diálogo e construir um relacionamento educativo mais dentro da comunidade. Qual que foi a outra característica que podemos ver nesse ambiente? Que era ativo. E qual que é a característica? Era participativo e altamente colaborativo. Então começaram a se integrar os homens que normalmente não participavam nas atividades, eles começaram a se incorporar as avós e nesse ambiente ativo e obrigou as estudantes a desplegar múltiplas capacidades, múltiplas atitudes que poderiam favorecer o seu próprio aprendizado, mas ao mesmo tempo poderia dar respostas às necessidades da comunidade. E outra característica que apresenta esse ambiente educativo desafiante é que é incerto. No início, eles falávamos que a comunidade tinha muito medo, era passiva, em alguns casos eram agressivos e ameaçadoras, mas as estudantes tiveram que realizar tantas ações que favoreceram o melhoramento do relacionamento que elas estavam realizando. Não foi simples o processo. O que vocês acham? O que vocês acham que acontecia com essas estudantes? Como vocês acham que elas se sentiam quando elas chegavam a uma comunidade diferente à escola? Eu vou responder. Elas se sentiam incomodadas, se sentiam decepcionadas do seu processo de formação, porque o que elas queriam era receber a instrução. Elas queriam que forneçam a receita e indicar como tinham que proceder. Mas os professores se transformaram em mediadores. O próprio processo que desenvolveram os professores em conjunto
teve que ser diferente, teve que ter uma transformação, porque já não servia a minha aula individual, que só eu fale da minha matéria. Tinha que ser contextualizado e tinha que responder às inquietações que tinham os estudantes de acordo às necessidades que iam sendo colocadas. Então, esse processo de reconhecimento ou de ir se reconhecendo como futuras professoras, educadoras nesse ambiente, foi foi muito lento e foi reconhecido pelas suas colegas. O que aconteceu nesse ambiente educativo desafiante? Percebemos o que eu denominei propensão ao ensino. Não se define, mas aqui começo a caracterizar essa propensão ao ensino como a emergência de condutas cognitivas, de atitudes e emotivas que constituem a base para a construção da identidade profissional pedagógica. Todo esse não é o processo de formação, é o processo inicial da formação, aquela inquietação, aquela dúvida, aquela de que os estudantes não vão optar como a pedagogia pela primeira opção, eles não vão atingir as pontuações altas no primeiro e segundo ano, eles se retiram da universidade. Então, nós queríamos que essa propensão ao ensino surja para que possam eles, no futuro, adquirir esses conhecimentos e eles vão adquirir novos saberes pedagógicos, disciplinas e didáticos. Então, dessa forma, a minha intuição, na minha hipótese, estava sendo confirmada. Então, como conseguimos caracterizar essa propensão ao ensino? Aqui nós chamamos de árvores de relacionamento, dessa slide aqui. Para que vocês não fiquem aborrecidos, eu só coloquei o primeiro nível de caracterização e tem outras raízes que eu vou ler para não deixar nenhuma por fora. Então, aqui essa propensão ao ensino, estou falando de estudantes de primeiro ano. Eles começaram a desenvolver altos níveis de autonomia. Aquela vocação começou a se manifestar. Tinham atitudes positivas diante do que acontecia. Começaram a avançar no seu aprendizado. Surgiu o tato, essa sensibilidade, e foi desenvolvendo a resolução de problemas. Então, todas essas características surgiram em estudantes de primeiro ano. Em muitos casos, nem em 5 anos de formação conseguimos que se desenvolvam essas aptidões. Por quê? Porque os ambientes que propomos no processo de formação, muitas vezes, não respondem a esse ambiente educacional ativo, modificante ou desafiador. Eu vou ler quais foram as outras características que foram desenvolvidas pelas estudantes. A autonomia, como eu já disse aqui, a parte da sua autonomia, as estudantes foram obrigadas a ser propositivas, entre aspas, a ter iniciativas, o que elas queriam saber como tinham que atuar, que alguém fale isso, mas tiveram que ter iniciativa para procurar as próprias soluções. Geraram diálogos, tomavam decisões, aproveitavam as oportunidades que foram apresentadas e tinham que improvisar muitas vezes acompanhada da sua professora, porque a improvisação só é possível quando eu tenho um conhecimento base. Então, acompanhados pelas suas professoras, desenvolviam essa improvisação. Respeito à vocação, se o conceito de vocação não surge como uma categoria inicial, é nutrido pela responsabilidade social do compromisso
da identidade e da satisfação. As estudantes permanentemente diziam que estavam se sentindo compromissadas com a comunidade. Elas tinham que acudir semanalmente a trabalhar com a comunidade. Cada uma delas tinha que percorrer certas ruas de quadras, não sei como chamar aqui, mas certas ruas onde elas tinham que ser responsáveis do trabalho com aquela comunidade. E as primeiras semanas, os primeiros meses, não queriam ir. Algumas delas diziam que subia ao ônibus, dei a volta na comunidade e voltei para casa, porque elas não eram capazes de aceitar esse desafio. Mas pouco a pouco foram adquirindo responsabilidade com a comunidade, criaram grupos com as avós, tecendo, cozinhavam, alguns grupos também, etc. Faziam diferentes tipos de atividades com as crianças, por exemplo, presépio em alguma ocasião, e foram gerando múltiplas atividades porque elas se sentiam compromissadas com a sua comunidade. A atitude positiva, em laranja aqui, foram altamente otimistas, demonstraram determinação, responsabilidade, foram valentes e perseveraram nas suas ideias. E durante todo o ano eu vi que elas manifestaram em muitas ocasiões, elas sentiram que elas não queriam continuar, embora essa responsabilidade que sentiam com a comunidade encheu de coragem e determinação para continuar com esse trabalho. O aprendizado, na cor verde aqui, foi nutrido pela reflexão crítica e o interesse pelo aprendizado. As aulas já não eram como tradicionalmente eram dadas, que o professor vai à aula, embora eles tinham esse espaço de formação, mas as estudantes acudiam aos escritórios dos professores para colocar e falar com eles as necessidades concretas. Por exemplo, o professor de psicologia, de sociologia, perguntavam como é o processo comunitário, como podiam abordar certos elementos da didática. Então, eram elas que iam e acudiam os professores, faziam as perguntas para o melhoramento do seu relacionamento na comunidade. E isso não acontece nas escolas comuns, né? Nas aulas comuns. Outro foi o tato. Foi gerada uma sensibilidade, empatia e que nós chamamos de intuição pedagógica. Todo o tempo estavam pensando como chegar à comunidade, conseguiram ler as pessoas da comunidade, eles conseguiam identificar que estão tristes, ou eles não vão querer que eu entre na casa, hoje não vou poder tomar um café com essa pessoa. Então, eles vão sensibilizando-se diante do desenvolvimento do trabalho com a comunidade. E também surgiu a resolução de problemas. Isso foi em um menor nível, porque para resolver problemas eu tenho que ter uma série de conhecimentos. Nesse caso, a resolução de problemas foi feita através do planejamento, de desenvolvimento de habilidades de comunicação e uma linguagem afetiva. Então, é muito possível ver que nesse ambiente educacional desafiante, a propensão ao ensino começou a surgir graças a esse trabalho e graças ao seguimento e acompanhamento dos professores. As minhas conclusões. A universidade fornece um modelo mais escolarizante que educativo. Faço essa diferenciação. Então, devemos proporcionar espaços educacionais mais ativos, mais acolhedores e que apresentem uma característica de incerteza. E que a propensão ao ensino emerge desde os primeiros anos de formação. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um significado do que se faz e tem uma transcendência também.
Agora, a minha proposta dentro do âmbito pedagógico disciplinário, a transformação das práticas, transcender, pelo menos do que acontece com nós na formação de professores em quase todas as universidades, acontece que a prática pedagógica tem que avaliar a aula e esses são os limites, a avaliação e a preparação das aulas. Então, mas agora a prática tem que ser mais que o espaço entre a aula e as condições cumpridas dentro da pedagogia. E trabalhar dentro das crenças dos estudantes, porque quando os estudantes vêm, eles já têm 12, 13, 15 anos de formação escolar. Tem um forte impacto e que, lamentavelmente, em muitas ocasiões, a universidade não consegue mudar esses costumes, não consegue modificar esses costumes, essas crenças que têm os estudantes diante do que é ser professor, e acompanhar o processo de esse surgimento da propensão ao ensino com práticas comunitárias, com trabalho conjunto dos professores e acompanhando e fornecendo espaços que sejam mais desafiadores. Muito obrigado. Agradecemos por esta entrevista Da professora Paulina, que a partir da hipótese de que, da intuição de que todos nós aprendemos, tem uma propensão natural a ensinar e aprender, porque, no final das contas, ensinar e aprender são fenômenos culturais, nós dependemos uns dos outros. Constrói uma experiência inovadora de colocar esse aprendizado na comunidade e a partir da criação de um ambiente ativo modificante, um conceito muito interessante. Então, agora nós estamos abertos aos questionamentos, às perguntas. As meninas já devem estar por aí. É só levantar as mãos, que alguém vai fazer chegar o microfone até vocês. Boa tarde. Eu me chamo Elma, como a professora Paulina, eu sou daquelas pessoas que, desde que nasceu, se vê professora, né? Desde que se entende por gente. Mas, bem, minha questão é a seguinte. Eu percebi na fala das duas professoras uma preocupação com a reprodução, com essa contínua reprodução e esse ciclo vicioso que se forma nas práticas educativas de estarem sempre replicando aquilo que a primeira professora falou, até parece jesuítico, né? Então, essa réplica, essa sistemática que não deixa que a educação avance para os patamares que nós todos desejamos. E aí eu pergunto para as professoras se um estudo teórico mais associado com a prática, com mais estreitamento, seria uma possibilidade de quebrar esse ciclo de reprodução. Bueno, no me cabe la menor duda de que Eu não tenho a menor dúvida que aquilo que acontece nos estudantes no processo aquilo que acontece com os estudantes no processo tão ativo, como foi o processo dos docentes formadores para chegar a esse trabalho colaborativo, entendendo que nós estamos dentro desses formatos. Como foi possível criar esse tipo de formato com os docentes? Eu quero perguntar para a professora Cristina em que a abordagem dos saberes pedagógicos você defende difere da abordagem das competências na perspectiva do Perrenot, por exemplo, das 10 competências do professor. E quero perguntar para a professora Paulina quantas pessoas, quantos alunos participaram dessa experiência e, na comunidade, quantas crianças foram atendidas na comunidade? Era um grupo específico, era uma comunidade como um todo? Vamos começar respondendo essas 3 perguntas e depois a gente prossegue o debate. Então, com relação à primeira pergunta, feita pela professora... Como é seu nome?
Elma, né? Pela professora Elma, né? Como sair, né, desse ciclo vicioso de um trabalho formativo baseado no modelo conteudista transmissional, né, de tradição jesuítica, etc. Eu acho que você trouxe a pergunta com a resposta embutida. Eu não vejo outra forma senão através de um trabalho sobre a prática profissional. Quer dizer, contra qualquer prerrogativa pedagógica que assume os modelos teóricos como um único formato, a gente só pode oferecer como resposta um trabalho pedagógico baseado sobre a experiência, mas uma experiência que assuma a escola básica em relação à universidade, por exemplo, né, como o espaço, o locus adequado para trabalharmos a formação, né? Então, é preciso sair, eu acho, dos muros da universidade, no meu caso, por exemplo, da Faculdade de Educação. É preciso sair com os alunos de didática, os alunos de estágio, esses já saem por si só, né? Mas é preciso que essa saída seja também acompanhada de um projeto de pesquisa, né? De um projeto que configure uma extensão, muitas vezes, mas o importante é que a nossa formação ela esteja, sem dúvida nenhuma, baseada sobre a prática, no campo empírico, né? Não adianta microaulas, né? Ensaios de aula na sala de aula, oficinas de aulas, se os alunos não experimentam o ver, né? O tocar a escola, como é que ela acontece, né? Como é que ela é vista por dentro, né? Isso pode ajudar muito na minimização do choque, porque muitos estudantes de licenciatura entram em choque quando visitam as escolas e se veem diante da iminência do estágio e se sentem despreparados para isso, né? Tem um estado de choque aí. Então, a única maneira que a gente encontra capaz de atenuar esta entrada tão abrupta, esse choque, é justamente, desde o princípio, esses sujeitos estarem em contato com esse campo empírico, com atividades de pesquisa, com atividades extensionistas, mesmo no seio da sua disciplina. Pelo menos, eu tenho trabalhado nessa perspectiva aí. E, respondendo logo a Ellen, depois eu passo para a Paulina. Paulina, quero enaltecer também o trabalho de pesquisa, é muito inventivo, gostei. E respondendo à questão de em que os saberes pedagógicos e didáticos que eu defendo diferem da abordagem das competências, que é uma abordagem defendida por Philippe Perrenot, por exemplo. Com Philippe Perrenot, não divergem, a relação é de complementariedade. Inclusive, muitos dos saberes que eu trouxe ali são baseados nas competências em referências bibliográficas, tomando o Philippe Perrenot, que embora ele não seja pedagogo, mas ele já poderia tirar o diploma. Ele é um sujeito que reflete, né, profundamente sobre questões pedagógicas e didáticas, e não tenho nenhuma oposição ao trabalho dele, apenas uma relação de complementariedade. Agora, o termo competências, né, ele foi muito demonizado, né, por conta da racionalidade técnica, da racionalidade instrumental que vigorou no Brasil nos anos 70, principalmente, até dos anos 80, né? E até hoje se fazem sentir com o que a gente pode chamar de um neotecnicismo liberal, né? Então, na época do tecnicismo, o currículo, a abordagem por competências, não sei se alguém aqui foi dessa época ou se estudou didática nessa época, mas nós estudávamos didática baseados na taxonomia de objetivos de Bloom. Alguém já ouviu falar nisso? Pois é. Só que numa taxonomia, vocês estão entendendo? Como se aquilo pudesse ser universalizado para qualquer contexto formativo. E eu não defendo isso. Defendo que os saberes emergem da prática, né? E eles têm significado se eles são compreendidos em situação, em contexto. Correto? Então, essa é a diferença para a racionalidade técnica. Correto? Então, não é uma divergência em relação à ideia de competência, porque é um termo, como eu já disse, que ficou muito... as palavras acabam sendo fetichizadas, né? E ganhou essa
essa alcunha mesmo, né, que ficou um pouco pesada, provinda da ideologia tecnicista. Acho que é somente nesse aspecto. Paulinho, você fica à vontade para responder as questões que foram colocadas também, desde a primeira. Tá bom? Isso, exatamente. Desde a primeira questão sobre o lugar da prática. Elma, eu fico feliz que você também se sinta assim como eu me sinto e que a sua propensão a ensinar tenha conseguido emergir. Em relação à pergunta, eu também acredito que o espaço de práticas fora da aula é fundamental e deve ser um espaço problematizador, deve ser um espaço que permita comparar as crenças e os pressupostos com os quais chegamos no processo de formação na educação superior, que nos permita, inclusive, problematizar as nossas próprias crenças para objetivá-las e conseguir, assim, analisá-las sob a luz da tecnologia. A segunda questão é refletir permanentemente sobre o próprio fazer pedagógico, por meio de diferentes procedimentos. No Chile é muito conhecido o portafólio. Não sei se vocês fazem esses portafólios. Os estudantes, eles tendem a não gostar desses portafólios, mas é um bom mecanismo que nos permite recolher informações, analisá-las, nos permite também objetivar o nosso fazer, como eu estou organizando meu trabalho de práticas, etc. Isso eu queria responder em relação àquilo que você colocou. A pergunta sobre os professores, depois. Bom, Júlia, você é chilena, você se formou na universidade, e a pergunta, logicamente, tem uma intenção. Eu imagino que isso também aconteça em outras partes, mas é difícil, muito difícil, essa mudança entre os professores. Ou seja, a ideia surge num grupo de professores que querem desenvolver uma prática com abordagem comunitária. Porém, não todos apoiam isso, mas eles terminam por se somar porque eles veem aquilo que está acontecendo no processo formativo dos estudantes. Eu não quero dizer que tenha sido uma obrigação, e sim um convite a repensar do próprio fazer como pesquisadores. Eles são obrigados a revisar o próprio programa de estudo com liberdade de cátedra que permite revisar os resultados de aprendizado, o conteúdo, a forma de desenvolver as metodologias, a avaliação, mas obriga ou convida a repensar sobre as necessidades dos estudantes e orientando as matérias em relação àquilo que foi colocado. Ou seja, não é um processo simples. Essa daqui é uma pesquisa que está numa etapa inicial. Por quê? Porque é muito difícil conseguir observar outros espaços que permitam o desenvolvimento desse tipo de experiência. Na minha universidade, em específico, nós ainda estamos sob um modelo muito estruturado, muito tradicional, e estamos caminhando em direção à inovação, mas ainda esses espaços são espaços formais, estruturados, a mudança é difícil, e para nós, é difícil para nós, estudantes formadores, e também é difícil para os estudantes, porque são esses condicionamentos tão fortes que trazemos das escolas. Não é um processo simples, mas é um desafio muito grande para nós que somos formadores. E a outra pergunta... Eu queria que você detalhasse essa experiência. Qual a comunidade que foi? Ela teve algum processo de consulta a essa comunidade? Como é que foi? Sim. A carreira de educação infantil nessa universidade que mencionei tem uma característica, e é que tem professores excepcionais, permanentemente buscando novos espaços de formação, e
Aproveitando também aquilo que é mais imediato, nós temos a Gabriela Mistral como um ícone, como uma educadora de muito potencial. Existem pessoas na universidade que trabalham em casa, nas escolas, e que estudam o seu legado da Gabriela Mistral. E dentro desse espaço, exatamente, tinha o trabalho também de um grupo de professores. Então, portanto, existia já um espaço propício. É uma comunidade de 300 habitantes, mais ou menos, 17 estudantes que se distribuem, que vão cobrindo as ruas, batem nas portas, convidam as pessoas, buscando de forma criativa encantar, provocar esse encantamento. Então, é uma comunidade que está disponível, porque existe um espaço já conhecido da universidade, mas são 17 estudantes que trabalharam nesse primeiro ano e que chegam nesses espaços e dividem entre si, cobrem essas ruas que vão sendo cobertas. Boa tarde. Eu sou aluna da professora Rita Silvana e a minha questão é mais direcionada para a professora Cristina, sobre o que você falou, que ensinar não é transferir conhecimento, né? Que essa é justamente a crítica de Paulo Freire. Nesse sentido, seria levar os estudantes ao pensamento crítico, de alguma forma. E a minha questão é muito relacionada ao plano de governo desse nosso presidente eleito, que ele fala com essas palavras claras, assim, devemos extirpar a ideologia de Paulo Freire das escolas. E aí eu queria, enfim, saber a opinião de vocês sobre como é que devemos lidar, né, com esse novo contexto aí que vem pela frente. Obrigada. Mais alguém, gente? Ali? Quer? Não? Mais alguém aqui? Bom, então eu vou abusar aqui da minha condição, vou fazer mais uma pergunta. Foi possível, nesses contatos espontâneos com a comunidade, né, nas famílias, depois fechar, elaborar um currículo que fosse esse currículo aberto, natural, talvez, que resultou dessa interação? É instigante, né, a pergunta que você faz, estudante de pedagogia? Sociologia? Sociologia. E eu trago à tona aqui o pensamento de Paulo Freire, justamente um pensamento que vem sendo rechaçado, né, principalmente por defensores do novo governo eleito, né? Eu sinto muito que isso esteja acontecendo, porque Paulo Freire e toda a obra que ele produziu constituem um tesouro, né, inominável, né, uma produção reconhecida em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, é o educador mais traduzido que nós temos, né, no mundo inteiro, em vários idiomas, até, não sei, em japonês, em vários idiomas, né? Ele é conhecido no mundo inteiro, ele alfabetizou populações inteiras de sociedades que acabavam de viver, né, processos de transformação, né? Países da África, países da América do Sul. Não teve muito espaço no nosso país, infelizmente. E, atualmente, me parece que é uma ideologia que vem sendo rechaçada por uma ala. A meu ver, é um problema, porque a universidade é o lugar do livre pensamento, né? Universidade, né, vem do latim, universitas, é o locus por excelência do pensar livre, plurívoco, das várias ideologias.
inclusive o próprio projeto que está em tramitação ainda e que ontem não foi votado, mais uma vez ele foi postergado, que é o projeto do Escola Sem Partido, a meu ver, fere, né, gravemente esta autonomia, né, docente que todos nós professamos enquanto professores. Professor é aquele sujeito que professa, né? E que tem direitos constitucionais que precisam ser resguardados, como a liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra é um direito nosso, constitucional, previsto na Carta Magna e previsto na nossa LDB. Então, nós não podemos cercear o livre pensamento, né, de professores na universidade e de professores também na escola básica, porque professores precisam ter liberdade para professar, né, para falar de diferentes ideologias. Então, eu acho que é um equívoco, né? Eu penso desta maneira, e, realmente, com muita crítica a qualquer tipo de movimento que venha a cercear a liberdade de pensamento, sobretudo de uma ideologia tão conhecida e reconhecida, premiada, celebrada no mundo inteiro, como é que nós, né, que produzimos, ajudamos a produzir esse pensamento, porque ninguém produz nada sozinho, podemos negá-lo a esta altura, em pleno século XXI. Como lidar com isto? Foi a sua pergunta. Não há outra forma a não ser através da resistência, mas não de uma resistência brutal. Acho que através de uma resistência sábia, criativa, calma, paciente, que sabe dialogar, democrática. A meu ver, não sei seu nome, mas não desistir da luta, né? Jamais. Penso assim. Bien. Esta não é uma experiência. Essa não foi uma experiência isolada, o que eu já coloquei aqui no contexto da pesquisa, mas foi constituída como sendo um currículo de foco comunitário, já foi adotada na universidade, na carreira de professor. Vai demorar um tempo para conseguir se implementar ou permear a outras carreiras, porque o sistema, como eu já disse, é mais rígido, mais tradicional. Embora os professores que trabalharam nesse processo de formação dessas estudantes já visitam outras universidades, estão contando o que foi desenvolvido, como o currículo foi mudado, como as equipes de trabalho foram transformadas. Então, não é uma ação casual ou com um limite de tempo, mas ela já está estruturada da forma como está sendo desenvolvida o processo de formação das estudantes dessa carreira. Lógico, as outras carreiras também, dentro da pedagogia, são essa. Vamos esperar que tenha um impacto, mas ainda não. Posso fazer? Paulina, você fala em propensão para ensinar, né? Você defende a ideia do talento e da vocação. Então, no seu estudo, a minha pergunta é: você encontrou algum professor que não tenha revelado esta propensão a ensinar, ou todos desenvolveram? Muito obrigado, professora, pela sua pergunta. Sim, essa é uma pesquisa de um ano, foi. É uma pesquisa de um ano, foi desenvolvida com estudantes de primeiro ano, que aponta principalmente aquela emergência da propensão nos 2 anos de formação. Esse é o sentido. Encantar e recuperar esse interesse pela pedagogia. Mas, sem dúvida, não todas as estudantes conseguiram. Existem estudantes que chegaram chorando na universidade, falando que não podia, que não queriam, mas ao longo do ano, dentro dessa pesquisa, sim,
muitas estudantes mudaram. Não conseguiram completar a pesquisa. Eu já fiz uma análise feita com variáveis linguísticas que desenvolvemos para ver os níveis de presença dessas características e, em alguns casos, o grau de presença é menor, porque não conseguem compreender, não conseguem sair do paradigma do fundo e não conseguem adotar o processo de formação, mas não são todas. Naquelas que a propensão à educação, ao ensino surgiu, foram aquelas que estão trabalhando hoje como ajudantes, que fazem estágio no estrangeiro, aquelas que estão sendo apresentadas nos âmbitos de pesquisa, e todas elas cresceram dentro destas características. Não foi em todas, é um processo gradativo que se desenvolve em 5 anos e, como eu disse, não consegui acompanhar e trabalhar com essas estudantes porque em outras carreiras não acontece essa mesma dinâmica de formação. Então, claramente, essa pesquisa está dentro desse contexto assinalado, que, lógico, nós poderíamos continuar avançando e analisando e ver se vai ser assim ou não. Eu sinto que é uma aposta, eu vivenciei como estudante, eu vejo dentro do entusiasmo de muitos professores e hoje, devo mencionar que assisti a uma das apresentações das professoras sobre alfabetização e educação infantil e eu gostei muito ver a paixão, o entusiasmo. Eu não fiz porque a barreira da língua, mas eu me senti muito refletida e essas professoras devem ter essa propensão ao ensino. Muito obrigado. Vamos partir para um intervalo agora. Quanto tempo de intervalo? 10 minutos de intervalo, produção? É isso mesmo? Deve ser 10 minutos. Nós está falando 15. 15 minutos? 15 minutos de intervalo e a gente volta para a palestra de fechamento do nosso encontro. Obrigada a todos. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito mesmo a professora Paulina, a professora Cristina, pelas ideias que foram apresentadas aqui, pela potência que essas ideias têm de permitir, de estimular e de inspirar a inovação em nossas práticas. Obrigada, professoras.